E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, cortou novamente a projeção da safra de grãos do Brasil. Em relatório, projetou uma safra total de 294,1 milhões de toneladas, o que é 8% menor que a produção passada. A queda representa quase 26 milhões de toneladas e ocorre por conta dos problemas climáticos gerados pelo fenômeno El Niño. A safra de soja vai ter uma queda de mais de 5%, com uma produção estimada em 146,5 milhões de toneladas. A produção de milho total deverá cair 15,9%, com uma safra indicada em 110,9 milhões de toneladas. E mesmo com a revisão para baixo da produção de grãos, os preços de commodities como soja e milho estão em um dos patamares mais baixos dos últimos anos. A pergunta que a nossa audiência se faz é: será que o preço finalmente vai começar a subir? E como eu decido quando comprar os fertilizantes das próximas temporadas? Para sabermos essas e outras respostas, a gente recebe Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Prazer estar aqui contigo, com todos que estão nos assistindo. Da mesma forma, e recebemos também o head de fertilizantes da StoneX, Marcelo Melo. Seja muito bem-vindo para tratar do mercado de fertilizantes. Muito obrigado também, é sempre um prazer estar aqui. Da mesma forma, e Matheus, eu começo com você. Novo corte de estimativa pela Conab, mais de 50% das lavouras de soja do Brasil já colhidas. O que vai acontecer com o preço da soja? Porque os agricultores, produtores de soja estão esperando cotações mais altas, né? Sim, Kellen, os preços da soja no Brasil já mostraram, né, uma leve recuperação, nada tão vertiginoso, né, base Porto, tivemos aí entre o fundo do poço, assim dizendo, e patamares atuais, quase R$10 por saca de incremento, né, nem todo esse ganho foi repassado para todas as praças brasileiras, ainda existe, né, aqueles deságios locais, né, que vão, enfim, dificultando o repasse desses ganhos, porém o mercado da soja por agora, Kellen, é um mercado sim ainda altista, né, vemos que de acordo com que a gente vai se aproximando da conclusão da colheita da soja brasileira, né, há cada vez mais a restrição da oferta comercializável. O que é isso? A soja não está sumindo do campo, mas está cada vez mais, né, se tornando restrita por aqueles produtores, né, que não estão satisfeitos com o mercado por agora e vão cada vez mais, né, passado esses prazos de 30/3, agora 30/4, começo de maio, né, onde há uma grande necessidade de venda por honrar seus compromissos financeiros. De acordo com que a gente vai rompendo esses prazos, né, Kellen, cada vez mais fica ainda mais restrito, né, a oferta da soja que sofreu um corte produtivo neste ano na mão do produtor. E para realmente criar poder de originação, o comprador vai ter que incentivar, né, por preços realmente para tirar a soja na mão do produtor. Em outras palavras, vemos sim que o mercado está em recuperação, uma recuperação gradativa, não realmente talvez com toda aquela celeridade que o mercado esperava, mas está caminhando, né, subindo a escadinha degrau a degrau, Kellen. Interessante, a gente vai aprofundar esse ponto que você traz. Você diz que há uma visão de mercado altista, especialmente pela restrição na oferta que deve ser feita pelos produtores brasileiros. Na outra ponta, Marcelo Melo, a gente vê uma retração no ritmo de compra de fertilizantes. Eu imagino que porque muitos estão esperando essa alta da soja para melhorar a relação de troca com adubo. É isso que está acontecendo? Como é que está o retrato do mercado de adubo para a safra 24/25? Então, Kelly, nós fazemos uma pesquisa trimestral sobre o volume de negociação de fertilizantes. A última que nós fizemos foi em final de fevereiro e concluímos que as vendas para o segundo semestre desse ano, que basicamente pega safra verão e várias outras culturas, lógico, elas estavam no patamar mais baixo desde que nós começamos a série histórica lá no início de 2020. Tá, os 20% vendido. E depois, quando foi final de fevereiro, início de março, houve uma certa antecipação de compras, principalmente de potássio, que realmente o preço de potássio está bastante bom e as relações de troca boas. Então, houve uma pressão grande dos vendedores, os argumentos de venda eram oportunos e venderam. Depois disso, a partir de meados de março, isso parou, a demanda voltou a estagnar lá na ponta. Nós faremos uma nova pesquisa em maio. Eu não tenho informação precisa, portanto, de quanto rodou, mas eu calculo que, em vez daqueles 20% que nós estávamos, nós possamos ter subido para 35%, 40%. Né? Rodou muito pouco a parte de fósforo, diferente do potássio, cujo preço está muito atrativo e a relação de troca muito boa para a soja, mesmo considerando preços mais baixos de soja. No caso do fósforo, nós estamos no cenário oposto.
Fósforo está bastante alto, ele está fixo a 570 aqui no Brasil, por incrível que pareça, desde novembro. O preço não muda, é 560, 560, 560. Em março subiu $10, pior ainda, veio para 570. Agora, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, todos os preços internacionais estão caindo forte agora para fósforo. Então, nas últimas 2, 3 semanas, nos Estados Unidos, o preço caiu $130 de DAP, de MAP caiu $120. Isso aí significa cerca de 20% de queda do preço americano. O preço americano era um preço que guardava um prêmio grande sobre o Brasil e sobre o resto do mundo, e ele já caiu muito forte. E se pegar outros preços importantes, como o da Índia e o da China, também caíram, não caíram 20%, como no caso dos Estados Unidos, mas caíram cerca de 10%, caíram $50. Então, eu acredito que nós vamos ver um cenário semelhante ao que vimos no ano passado, onde, pegando o gancho do que eu comecei a falar, a safra vai ser negociada, as compras, mais para final de maio, começo de junho, julho, e isso não pode atrasar muito, senão passa a ter problemas logísticos muito sérios. E, ao mesmo tempo, vai permitir essa queda forte que está ocorrendo no exterior também venha para o MAP, porque agora todos os navios vão vir para o Brasil. O próximo player de compra é Brasil. Então, ninguém vai mandar para os outros mercados, agora o Brasil está mais alto, né? E daí, com isso, os preços vão começar a cair, tem que cair. O ano passado, o preço no Brasil, de início de abril até junho, final de maio, junho, caiu 33% o preço de MAP. Esse ano não caiu nada, está parado lá desde novembro. Só para concluir, Marcelo, você falou num indicador de 35% a 40% de negócios feitos. Eu queria saber se esses volumes estão abaixo da média para o período e se a sua indicação, a sua percepção enquanto analista é que quem esperar para comprar adubo vai comprar mais barato, numa melhor relação de troca com a soja? Exato, esse ponto é bem interessante. Sim, de fato, eu falei 35, 40, é bastante baixo. Os 20% era o mais baixo que nós auferimos em toda a série histórica, foi aquela medição de 20%. Os 30, 40, se nós fizermos agora em maio, também vai ser bastante baixo, se der isso. Vamos ver o que vai dar. Agora, é muito interessante porque o que o Matheus dizia, eu não sou um especialista em grãos, mas se o produtor rural realmente acredita que o preço pode subir, e ao mesmo tempo, quanto mais ele demorar para comprar, de novo, ele não pode exagerar, senão ele passa a ter problema de logística, uma dor de cabeça tremenda, como ocorreu no ano passado. Mas se ele atrasar um pouco, a soja sobe e o fósforo vai cair, aí vai ser o melhor dos mundos, realmente, né? A relação de troca vai ficar muito mais conveniente. Para você ter um número, a relação de troca atual de fósforo para soja está entre as 30% piores relações de troca dos últimos 5 anos. E nesses últimos 5 anos nós tivemos toda essa confusão, da guerra da Ucrânia, preço mais alto da história de MAP e tudo isso, né? E nós estamos nos 30% maiores preços, ou seja, é uma relação de troca ruim, de fato. Muito bem, Marcelo, obrigada pelos esclarecimentos. Matheus, dentro desse contexto, tem muita gente esperando para comprar, esperando uma melhora na relação de troca com adubo, e você está nos dizendo que acredita em preços mais altos. Na primeira rodada, você dizia que acredita nesses preços mais altos também por uma retração da venda dos agricultores brasileiros. Existem outros fundamentos por trás da sua visão altista para a soja? Quais são? Ellen, um outro ponto de extrema importância ao mercado por agora, né, é se criar realmente um consenso sobre a dimensão da safra brasileira, né? Enquanto temos a Conab, né, falando em safra próxima a 146 milhões de toneladas, nosso órgão oficial aqui do Brasil, a gente ainda tem, né, o USDA lá fora alegando que o potencial da safra brasileira chega a 155 milhões. Realmente são quase 10 milhões de toneladas, né, que diferem cenários bem distintos, viu, Kellen? Pode parecer pouco, porém, essas 10 milhões, né, coloca o Brasil hoje sobre os olhos, né, sobre a ótica, sobre a fotografia gerada pelo USDA de um superávit produtivo. O que seria isso? Que tem mais soja do que demanda, tem mais oferta do que demanda no país, enquanto que, se usado, né, as estimativas da Conab, a gente passa de um superávit para um déficit produtivo no país.
Então, não só, né, essa retenção de vendas tem estimulado realmente o originador da soja a adicionar prêmios, a colocar preço para fazer a aquisição da soja no nosso Brasil, mas também, né, essa dificuldade do dimensionamento da safra brasileira, né, tem colocado duas realidades muito distintas, né, Kellen? Uma delas aonde sobraria soja ao fim do ano comercial, noutra dela, né, aonde criaria-se um cenário totalmente oposto, né, pela falta realmente, pela incapacidade do Brasil exportar mais de 100 milhões de toneladas, como foi esse último ciclo safra. Não só isso também, a incapacidade do Brasil, né, alavancar ou elevar, né, assim dizendo, o abastecimento interno, né, o consumo interno da soja aqui no país, que está, né, sobre novos mandatos de biocombustíveis que estimulam cada vez mais, né, a mistura, né, de biodiesel em diesel comum. Então, realmente, é um grande ponto agora em diante, que é nessas próximas semanas e meses em especial, a gente ter uma convergência, né, entre os órgãos oficiais sobre o real dimensionamento da safra brasileira para se criar realmente a projeção final, se está sobrando ou faltando soja no nosso país. A sua visão da pátria é muito mais próxima à da Conab do que a do USDA. Eu lembro que você está com uma projeção ao redor de 146, 145, me dê o número exato, por favor, Matheus. E dentro desse contexto, a sua crença, então, é de um cenário deficitário. Esse cenário deficitário levaria o preço médio da soja em reais por saca no Brasil ainda no primeiro semestre para quais patamares? Kellen, hoje a estimativa da Pátria, no nosso último levantamento, né, constatou 143,18 milhões de toneladas, ainda é menor do que realmente a Conab estima. Carece sim de reajustes, viu, Kellen, que serão tomados ali no começo de maio, cerca de 20 dias a partir de hoje. Então, realmente é um cenário deficitário, tá, que vai cortar, né, na nossa projeção, em especial as exportações, dado que o consumidor interno, né, consegue um ágio logístico, né, para a retenção do produto aqui dentro. O consumidor interno, né, o doméstico, né, a indústria, ela tem muito mais poder que ela de retenção do que a exportação, tem mais poder de pagamento, né? O produto está aqui, a logística é mais favorável. Então, realmente, a gente não vê que venha cortar a demanda para o consumo interno, mas sim a exportação. E nesse cenário, Kellen, eu sei que assim, são patamares difíceis de serem estabelecidos, né? Mas por recuperação de prêmios, né, pela melhora do dólar, a gente vê que a soja no Brasil tem sim espaço de colocar de 5 a 8 reais por saca, aí nos próximos 90 a 120 dias, o que traria sim uma certa melhora, né, no conforto na base de troca, já pensando na safra 25, e não só isso, né, em fechar realmente os custos da safra 2023 e 2024, que para muitos, né, ela foi deficitária. Comprou caro, né, o insumo, como o Marcelo bem disse, tivemos aí nos últimos 3, 5 anos uma volatilidade imensa nos fertilizantes, que acabou induzindo, né, colocando alguns produtores sobre más decisões, né, comprando caro e agora submetendo vendas a preços um pouco mais baratos. Muito obrigada, Matheus, pelos esclarecimentos. A gente tem uma última rodada para milho e eu gostaria de ouvir os seus destaques no mercado de adubo para milho, Marcelo. Bom, o milho, basicamente, a safrinha já está toda plantada, de modo que não faltou fertilizantes. A ureia, que, vamos dizer, é o fertilizante mais importante para o milho, o nitrogenado, ela teve um ciclo normal, muito divertido, como sempre. Então, primeiro, ela antecipou um pouco o rally, ela teve um rally muito forte no primeiro semestre, nós saímos de, sei lá, talvez 290, fomos até 400, então um aumento de preço de 110 em 300, quase 30%, 35%. E depois disso, quando os Estados Unidos começou a comprar e passou a compra do plantio americano, ela começa a cair e ela está derretendo, literalmente derretendo. O Brasil já está de volta aí nos 295, que estávamos em finalzinho de dezembro, e os Estados Unidos está caindo muito forte, vindo atrás. Isso deve prevalecer, eu imagino, até maio, junho, ainda com um pouco mais de queda, a gente ainda tem mais uns $20 de queda pela frente, pelo menos, e aí nós devemos ter o rally do segundo semestre. E é nesse ponto que o Brasil começa a comprar para a safrinha, e ao mesmo tempo a Índia vai voltar ao mercado para comprar as necessidades dela. Vale esclarecer que a Índia aumentou muito a produção local, de modo que ela tende a comprar menos, ela ainda compra mais que o Brasil, mas daqui a pouquinho o Brasil vai comprar mais do que a Índia.
Mas, de qualquer jeito, a ureia é muito volátil, muito divertida, como eu falei, ela vai ter um rally no segundo semestre também, né? Então, ela tá no ciclo normal dela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é bem divertido, como eu estava falando. É desafiador para quem está tentando acertar o melhor momento de negociações, né, Marcelo? Agora, dentro desse contexto em que o Marcelo coloca os desafios aí do sobe e desce da ureia, o produtor aqui no Brasil, Matheus, quer saber como é que vão se comportar os preços do milho. A gente tem visto dificuldades em áreas, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, Paraná, cortes na estimativa de produção total. Para a gente fechar a visão de preços de mercado, o que vai acontecer com o preço do grão? Ele sobe, assim como a soja, na sua previsão? Kellen, o mercado também de cereais, né, no caso do milho, ele vem sofrendo dessa adrenalina, né, como o Marcelo bem disse, né, no mercado de fertilizantes, né, a gente teve ali preços ali bem maiores do que são exercidos por agora ao começo do ano, e vem em processo de deterioração. A gente vê que realmente o pior do mercado do milho já está para trás. A gente não vê uma recuperação vertiginosa por agora, Kellen, que apesar realmente do corte de área total no Brasil, que na estimativa da Pátria, né, supera os 9,5% de área segunda safra de milho brasileira perdida neste ano, por falta de janela, por decisões, enfim, de não semeadura do milho, agora nesse ciclo safra. E não só isso, né? Temos aí Paraná sofrendo com produtividades, Mato Grosso do Sul sofrendo também com calor excessivo, falta de chuvas, a mesma coisa dentro do estado de São Paulo. Apesar do corte total de produção, Kellen, que nós aqui da Pátria estimamos algo em torno de 18% da produção final sobre o levantamento do último ciclo safra, né? Estamos falando aí de quase 20 milhões de toneladas a menos de milho no Brasil, segundo a safra. Ainda assim, a gente tem as exportações, né, que não estão tão apetitosas, Kellen, como se mostrava nesse mesmo período do ano passado. Vale lembrar que o último ciclo safra, Kellen, foi o primeiro que a China passou integralmente comprando milho brasileiro por problemas de safra interno na China e que agora, né, diante de uma safra bem mais saudável, os chineses não se mostram, né, muito interessados na aquisição do nosso cereal. As exportações do milho estão praticamente irrelevantes, quase inexistentes. Não temos, né, preço para se exportar milho no Brasil. É caro para quem compra, barato para quem vende aqui no país. E, infelizmente, o mercado do milho, por agora, Kellen, ele deve passar mais alguns meses, né, sob pressão, sob dificuldade de recuperação. A gente não vê que venha a cair muito mais do que está hoje, mas também uma recuperação diferente do mercado da soja é improvável no atual momento, viu, Kellen? Muito bem, quero agradecer demais, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, um grande abraço para ti, para tua filhota também, a Carmen, Obrigada. que venha com muito e evolua com muita saúde, assim dizendo, né, Tá gordinha, tá gordinha. Obrigada, Matheus. Marcelo Melo, head de fertilizantes da StoneX. Uma satisfação tê-lo conosco. Volte sempre. Muito obrigado, um prazer. Tô sempre Igualmente. disponível. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.